Nós falamos sobre um aspecto da mordomia muito importante, que foi a questão de o que meu dinheiro tem a ver com isso. Como é que eu cuido dos recursos que Deus me deu? E ontem nós vimos que Deus é dono de tudo pertence a Ele. Até mesmo a força que nós temos para conseguirmos os recursos não é nossa, é Deus quem nos deu. E a única coisa que Ele nos pede é que possamos devolver para Ele o mínimo, a menor parte, 10% daquilo que Ele nos dá. E como nós vimos ontem, o dízimo e a oferta estão para nós como a árvore do conhecimento do bem e do mal estava para Adão e Eva. Porque Deus disse para eles: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela vocês não vão comer. E essa restrição era uma evidência da liberdade com a qual Deus os criou. Hoje o dízimo ocupa na nossa vida o mesmo lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus diz para nós: de todos os rendimentos que eu te dou, você vai viver menos de 10% dele. Porque 10% dele você vai viver nele. Então hoje você pode escolher comer do fruto também ou não. Hoje você tem nas mãos a mesma escolha que Adão e Eva tiveram para fazer. A questão nunca foi comida e a questão também nunca foi dinheiro. A questão é: você está disposto a ser um mordomo fiel? Você está disposto a obedecer aquilo que Deus disse? Por que é que você devolve o dízimo? Porque Deus estabeleceu, Deus pediu. E é assim também com o que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ver outro aspecto muito especial a respeito do tempo, que Deus concede de maneira igual para todos nós. E como é que está a administração do seu tempo? E a respeito do tempo, uma marca no tempo extraordinária. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Uma vez um pastor fez uma pergunta e a abordagem que ele fez me surpreendeu, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou te fazer uma pergunta e a resposta à primeira pergunta é óbvia. Mas o detalhe está na segunda pergunta que eu vou fazer depois. Pare e pensa um pouquinho. Qual é o dia aqui na Terra que mais se assemelha com a realidade do céu? Sábado. A gente pensa no sábado. Mas a questão é: por quê? Que o sábado é o dia aqui na Terra que mais se assemelha com a realidade do céu. Por que você acha? Porque ele é santo, ok. Mas o que tem aqui no sábado, aqui na terra, que se assemelha ao que tem no céu? Adoração a Deus. Muito legal. E tem um ponto da adoração a Deus que eu nunca tinha pensado, mas que faz muito sentido. Quando a gente vai receber o sábado, o que é nosso costume fazer para receber o sábado? Um culto de pôr do sol. A gente não recebe um culto, tem um cântico gostoso. E olha só que interessante, no céu existe um louvor ininterrupto a Deus. Os anjos louvam a Deus o tempo todo lá no céu. E o sábado é o único dia aqui na terra que isso acontece, sabia? Por quê? Por causa do fuso horário. O sábado ele vai começando em horários diferentes em diferentes partes do mundo. E quando um povo está recebendo o sábado e está terminando o culto, em outro lugar o sábado está começando, outro pessoal está começando a louvar a Deus, e assim por diante. É o único dia aqui na terra em que existe um louvor ininterrupto a Deus durante as 24 horas do sábado. Que coisa extraordinária. Esse sem dúvida é um dia especial. E é sobre essa marca, sobre esse fruto, como o nosso irmão apontou ontem, né? Como o sábado também sendo um desses frutos, que nós vamos meditar hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu ainda não vou ler nenhum verso de Gênesis capítulo 1, eu vou ler do 2 depois, mas é que eu vou fazer algumas perguntas para você, e aí se você precisar, você consulta aí no capítulo 1, tá bom? Nós vamos meditar o estabelecimento desse dia especial, qual era o propósito de Deus para ele, e quais lições maravilhosas o sábado nos traz. Existem tantas coisas a respeito do sábado. O sábado realmente é um dia separado por Deus.
É um dia diferente dos demais. E a gente fica falando muito assim, a gente guarda o sábado. Mas se você parar para pensar, na verdade é o sábado que nos guarda da loucura desse mundo. É o sábado que nos guarda desse capitalismo, desse consumismo. Porque para o mundo é loucura a gente estar aqui agora. Para o mundo é loucura a gente não trabalhar hoje. Para o mundo é loucura a gente parar as atividades seculares e nos voltarmos completamente para Deus. Então, nesse sentido, Deus deu o sábado como um presente para nós, para nos guardar da loucura desse mundo. A gente para nesse dia, descansa a nossa mente, o nosso corpo. E as nossas energias são refeitas para encararmos mais uma semana. A ciência tem comprovado que o ideal para o homem é trabalhar 6 e descansar 1. Deus já sabia. Foi assim desde o princípio. O sábado, ele é um dia muito especial porque a verdade que o sábado traz, ela responde para o ser humano as 3 principais perguntas que o homem faz na sua vida. Existem 3 perguntas cruciais que enquanto o homem não encontra a resposta para elas, o homem não vive feliz. Sabe quais são essas 3 perguntas? De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Enquanto o homem não encontra a resposta para essas 3 perguntas, a sua vida não tem significado. Por isso que as pessoas que não encontram essa resposta dizem sentir um vazio no coração, porque falta sentido para a vida. E a verdade do sábado nos responde essas 3 perguntas, sabe por quê? Porque o primeiro sábado que nós vamos ver aqui é o sábado da criação. O sábado que mostra de onde nós viemos. O homem foi criado na sexta-feira, o primeiro dia que ele viveu ao lado de Deus já foi o sábado. É o sábado da criação. Então ele mostra de onde você veio. Você veio das mãos de um Deus Criador que pensou em você. Que criou você com um propósito, com um significado. A segunda pergunta, quem eu sou? Qual é o sábado que responde isso? Nós chamamos de sábado da redenção. É o sábado que Jesus passou na tumba, morto. Porque aquele sábado que Jesus passou morto na tumba, mostra quem eu sou, porque Ele veio aqui para me comprar como Filho de Deus, para me resgatar com o seu sangue, para pagar o preço do pecado com a sua morte. Então esse sábado responde para mim quem eu sou. Eu sou Filho de Deus vivo. E Jesus veio aqui para me resgatar com o seu sangue. E qual é o sábado que diz para onde eu vou? Nós vamos ler no final do sermão qual é esse sábado. Mas Isaías lá fala que na Nova Jerusalém nós vamos nos reunir perante Deus de um sábado a outro. Esse é o sábado da eternidade que mostra para mim para onde eu vou. O sábado também é um símbolo da graça de Deus. Por quê? Porque o sábado, assim como a graça, ele te alcança onde quer que você esteja. Não importa se você está aqui ou se você está lá no Japão, o sábado ele vai chegar para você. O sábado ele vai te alcançar, queira você ou não. A graça de Deus, ela te alcança onde quer que você esteja, não tem como esconder, não tem como se esconder dela, ela vai alcançar você. Vamos lembrar a semana da criação. O primeiro dia, o que é que Deus criou? A luz. Você faz também, né? Haja luz. E houve luz. Segundo dia, o que é que Deus criou? Separação entre as águas, né? O que é céu fica para cima, o que é água fica para baixo. Deus fez essa separação. Terceiro dia, o que é que Deus criou? A terra separou parte seca de um lado, parte molhada com água do outro. E aí Deus cria toda a relva, né? Toda a flora, para poder ficar bonita a coisa aqui. Percebeu o que Deus fez nos 3 primeiros dias? E aqui nós vamos ver uma relação muito perfeita da semana da criação. Nos 3 primeiros dias, Deus cria o ambiente. Deus cria a luz, Deus separa as águas, céu e mar, e no terceiro Deus separa mar e terra. Deus criou um ambiente. E agora, a partir do 4º dia, na ordem que Deus cria os ambientes, Deus começa a preencher esses ambientes que Ele tinha criado. E aí você vai ter uma relação do primeiro dia com o 4º, do segundo com o 5º e do terceiro com o 6º. No primeiro dia, o que é que Deus criou? A luz.
O que Deus cria no quarto? O que vai preencher a luz que Ele criou. No quarto dia, Ele cria os astros, as estrelas. Ele cria o sol, a lua. Então no quarto dia Ele preenche o ambiente que Ele tinha criado no primeiro com esses astros. No segundo dia, o que é que Deus tinha feito? Separou céu e mar. O que Deus cria no quinto dia? O que vai preencher essa separação que Ele fez no segundo? Os peixes e as aves do céu. Percebe? Deus cria o ambiente e depois Ele vai preenchendo o ambiente que Ele criou. No terceiro dia, o que é que Deus cria? Separa mar e terra. O que é que Deus cria no sexto dia? Os demais animais para habitar a terra que Ele tinha separado no terceiro dia. Percebe? A relação perfeita de Deus. Nos 3 primeiros Ele cria o ambiente. Nos 3 últimos Ele preenche esses ambientes que Ele tinha criado. Só que existe algo a mais que Deus cria no sexto dia. O que é que Deus cria no sexto dia? O homem. E quando Ele cria o homem no sexto dia, Ele precisa preencher o homem que Ele criou. E com o que Ele preenche o homem? Com o sábado. O sábado é o meio pelo qual Ele vai preencher o homem. Mas não é com o sábado que Ele preenche. Com o que é? Hã? Não, quando eu digo homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher. Deus preenche o homem e a mulher com Ele mesmo, através do sábado. E aqui a gente começa a entender o propósito desse dia. Pare e pensa, Adão e Eva acabaram de ser criados. E agora eles tomam vida. E eles veem o ser que o criou. Qual é a primeira coisa que eles gostariam de saber? Quem é esse camarada que me criou aí? Quem é essa pessoa? Por que me criou? E diante disso, Deus já preparou um dia especial para que nesse dia Adão e Eva pudessem tirar as maiores dúvidas que eles teriam e poder ter um dia com o seu Criador para aprender do Criador quem Ele é. E é por isso que Deus criou o sábado, para poder passar esse dia com a sua criação, para poder se apresentar para a sua criação. O sábado é um dia especial. E olha só como Deus conclui a semana da criação. Gênesis 2, versículo 1 em diante. Assim, e ali diz assim, ó: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus estabelece esse dia para ter intimidade com a sua criatura, para poder se apresentar para o homem. E aqui algumas verdades maravilhosas. Primeiro, o sábado inúmeras vezes é chamado de o 7º dia do Senhor. E isso é muito importante, porque foi Deus que estabeleceu o sábado. E como a gente leu ontem lá em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. A referência do sábado não é a criação do homem, mas é o começo da criação de Deus. A referência do sábado está em Deus. O sábado é o 7º dia da semana que Deus criou, não é o 7º dia do homem. E isso faz toda a diferença, porque a referência para o sábado é Deus, não o homem. Porque se fosse o 7º dia do homem, que dia nós deveríamos guardar? A quinta-feira. Porque se a sexta foi o primeiro dia do homem, conta aí. O 7º dia do homem seria a próxima quinta-feira. Então a referência do sábado não é o homem, é Deus. Deus estabelece no templo. É por isso que o sábado não muda. E nunca vai mudar. Porque a referência está em Deus. E Deus diz: eu, Senhor, não mudo. E só isso já é argumento suficiente para a gente entender que não mudou o dia de adoração. Continua sendo o mesmo. É o sábado porque ele foi estabelecido por Deus. Deus é a referência. Outro detalhe maravilhoso que eu já mencionei um pouco ontem: Adão e Eva são criados perfeitos, cheios de vitalidade, de força física, energia, disposição. E agora eles chegam para Deus, 0 quilômetro, novinho em folha, e diz assim: Senhor, o que é que a gente vai fazer agora? E Deus olha para eles e diz assim: agora vocês vão descansar.
O que Adão e Eva tinham plantado para o sábado? Nada. O que deu tempo deles escolherem para o sábado? Nada. Que tipo de refeição deu tempo deles prepararem para o sábado? Nada. Quem é que preparou tudo? Deus. E aqui já no primeiro dia do homem na terra, Deus já dá uma lição que serve para nós hoje também. E a lição é a seguinte: eu estou pedindo para você guardar o sábado, para você se desligar das coisas seculares desse mundo. Fica tranquilo, porque eu vou manter você. Eu vou prover tudo aquilo que você precisa. Tem gente que tem um medo danado de resistir, de dizer: olha, eu sou um adventista do sétimo dia, um mordomo fiel do Senhor, e eu não trabalho no sábado. Tem gente que tem medo. Se Deus já disse desde o começo: fica tranquilo, porque eu vou dar para você aquilo que você precisa, e o seu pão não vai faltar. Antes de me formar nessa vida aí, já comportei em vários lugares do país. E uma vez eu comportei em Minas Gerais, em Ubá. E lá eu encontrei e conheci o irmão Gilberto. Esse homem me ensinou uma grande lição a respeito da fidelidade com relação ao sábado. Ele sempre trabalhou em banco, sempre conseguiu bons empregos. E ele fazia sempre uma coisa, que para muitos é loucura. Ele mandava o currículo para a agência, para o banco, e a última frase do seu currículo sempre era assim: sou adventista do sétimo dia. Loucura hoje, tem gente que tem medo de fazer isso. E ele mandava assim. O currículo dele era muito bom, e ele sempre era chamado para as entrevistas. E ele falou que sempre algo acontecia nas entrevistas que era o seguinte: a pessoa olhava para ele, olhava para o currículo e falava assim: olha, Gilberto, o seu currículo é muito bom, mas eu estou vendo aqui que você é adventista, né? Ele falou: sim, eu sou adventista. Pois é, então você tem um probleminha com o sábado, né? E sempre quando falavam isso, o irmão Gilberto dizia assim: não, peraí, me diz uma coisa. E ele perguntava agora para o entrevistador: você guarda o sábado? E a pessoa respondia: eu não. Ele falou assim: bom, então você tem um problema com o sábado, eu não tenho porque eu guardo. E apesar disso, sempre conseguia os empregos. Quando você decide ser um mordomo fiel, você vê coisas extraordinárias acontecendo. E isso é fé, não tem medo. Deus não precisa de dinheiro, Deus é dono de tudo. Então por que você vai se contentar com migalhas que você poderia receber nesse dia, se Deus já prometeu que vai manter você? Você prefere se ralar no sábado trabalhando ou ver milagres acontecendo? Eu quero convidar você para ter uma fé desse tamanho, para você acreditar e confiar. A gente não vê muita coisa acontecendo porque a gente não confia o tanto que precisa. Mas Jesus mesmo disse que se a gente tiver a fé do tamanho do quê? Vai falar para a montanha: ó, sai daí e vai para lá. Que fé é essa? É a fé que a gente precisa desenvolver. Então Deus já deixou uma verdade para nós desde o começo: fica tranquilo que eu vou manter você. Seja fiel, e eu vou ser fiel a você. Essa é a promessa de Deus. Queridos, desde quando o sábado foi estabelecido? Desde o começo. O pecado nem existia ainda e o sábado já estava lá. Como eu disse ontem, os judeus só vieram existir depois de Jacó. O povo de Israel só veio existir depois. E a lei no Sinai veio muito depois ainda, veio pelo menos 2.500 anos depois. Então a lei já existia. Para quem fala que a lei só foi dada no Sinai, se você ler Gênesis 16, ou melhor, Êxodo 16, o povo nem tinha chegado no Sinai ainda. Mas já mostra que o sábado era observado. De que maneira? Quando Deus manda o maná. Eles não tinham recebido as tábuas da lei ainda, mas o sábado já era guardado, já era observado. Como que funcionava a questão do maná? Deus falou: vai cair pão do céu. Qual é a ordem de Deus? Sai de manhã, pega a porção para aquele dia. Durante a semana, se guardar a porção para outro dia, o que vai acontecer? Vai estragar. Mas na sexta-feira vai cair dobrado, porque no sábado não vai cair. Olha a prova de que no sábado era um dia diferente, um dia especial. E aí na sexta-feira se guardava dobrado e no sábado não apodrecia. O sábado já era guardado antes de ter sido dado no Sinai. Mas aí o povo chega no Sinai
E Deus dá os 10 mandamentos. E aí você chega lá em Êxodo 20, versículo 8. Por que Deus tem que usar aquela linguagem? Porque era a única linguagem que o povo ia entender. Esse povo que precisa receber a lei no Sinai, porque ele precisou antes, a lei estava gravada onde? No coração. Mas desse povo a lei já tinha se esquecido. Por quê? Lembra lá com a história de José, que vira governador do Egito, para não deixar o povo morrer de fome. Depois ele leva seu pai e seus irmãos ali para o Egito, eles começam a morar ali, começam a crescer muito. Isso começa a assustar os egípcios. Espera aí, esse povo vai ficar maior que a gente. Vamos escravizá-los então. O povo de Deus passa 430 anos no deserto. E desses 430 anos, metade disso, 215 anos, eles vivem no Egito como escravos. O povo não podia mais guardar sábado. O povo já não cultuava mais a Deus. E essa lei que antes estava bem gravada no coração começa a ser esquecida. Um povo que só sabia fazer tijolos e só conhecia a linguagem do chicote, precisava ver Deus tremer um monte para entender de novo quem era Deus, porque tinha se esquecido. E é por isso que Deus precisa mandar agora os 10 mandamentos nessa linguagem, porque era a linguagem que o povo ia entender. Mas no meio de tudo isso, presta atenção, Deus não estabelece o sábado aqui. O que Deus fala para eles fazerem a respeito do sábado? Lembrar. Você lembra de algo que não existia, passou a existir a partir de agora? Você lembra de algo que já existia. Então Deus diz lá no versículo 8, leia comigo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias, Êxodo 28, versículo 9 agora: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Outro detalhe importante aqui: a gente gosta da parte do mandamento que diz lembra-te do dia de sábado, mas a gente esquece que os 6 dias trabalharás também o mandamento. Aí já incomoda um pouco, né? Espera aí, pastor, e o domingo, né? 6 dias trabalharás. Está no imperativo também. 6 dias trabalharás. Muitos enfrentam problemas, sabe por quê? Porque dizem lá para o patrão: olha, sábado eu não trabalho, mas se precisar vir no outro domingo, por exemplo, precisar ficar até mais tarde durante a semana, aí não quer. É por isso que a gente acaba tendo problema. Mas os 6 dias trabalharás também, é mandamento. Então se disponha lá e você vai ver que vai ficar muito mais fácil administrar a questão do sábado também. Deus dá lei e começa a trabalhar com o povo, para ensinar o povo. Abre a Bíblia agora em Êxodo capítulo 31. E a gente vai ver que tipo de lei é essa. Por quanto tempo que vai durar essa lei que Deus estabelece e relembra no Sinai. Êxodo capítulo 31, versículo 17. E ali diz assim, ó, Deus dizendo: entre mim e os filhos de Israel, o sábado. Vamos ler o 16 antes, porque aqui não está escrito sábado, mas o 16 está. Versículo 16: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Ele fala que isso é um sinal, é uma aliança perpétua, ela é para sempre. Então como é que Deus poderia dizer que é perpétuo e que é para sempre, e depois mudar, como muitos dizem por aí? É aliança perpétua que Deus estabelece para sempre. E Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. É para sempre. Ezequiel capítulo 20.
Eu estou lendo alguns só, viu, irmãos? Eu não vou ter condições de ler todos os versos sobre o sábado, mas existe uma enormidade. E para aqueles que dizem assim, mas isso tudo é no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi abolido. Quero ver no Novo, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 primeiro. Ezequiel 20, versículo 12. E ali diz assim, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E lê o versículo 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Muito bem, esse é o Antigo Testamento. Agora, será que no Novo fala do sábado também? Será que Jesus também guardou o sábado? Será que outras pessoas guardaram o sábado? Porque tem gente que diz, não, o sábado foi abolido porque está no Antigo Testamento, e agora depois que Jesus morreu a gente guarda o domingo, porque no domingo ele ressuscitou. Será que a Bíblia diz isso em algum lugar? Se fosse assim, Deus não teria que ter orientado os seus profetas, os apóstolos, para dizerem para nós? Será que a mãe de Jesus não saberia que teria mudado? Ou Jesus deixaria ela no engano? Como é que isso funciona? A gente vai ver isso agora. Primeiro, Mateus capítulo 12. E gente, o horário, o relógio é cruel, ele não para. Eu não vou ter tempo de ler, mas eu só vou enquanto você acha Mateus 12. Eu vou explicar para você. Sabe por que muita gente diz que foi abolido na cruz e não precisa mais guardar o sábado? Porque eles interpretam errado um texto. Está lá em Colossenses 2,14. Mas ali é erro de leitura e de interpretação de texto só. Você não precisa ter outra ferramenta. Porque lá diz que Jesus cancelou o escrito de dívida, cancelando-o na cruz. E tem gente que acha que isso significa lei. Só que é engraçado, né? Esses que acham que significa lei, que foi abolida na cruz, pergunta para eles, então pode matar? O que eles vão dizer? Não. Pode mentir? Não. Pode roubar? Não. Então assim, os 9 continuam valendo, o sábado foi abolido. Como é que pode isso aí? Não pode. O que está escrito lá é o seguinte, que ele removeu o escrito de dívida. O que é o escrito de dívida? São os pecados. É a minha dívida que ele cravou na cruz, ele pagou. É só isso. Não diz que ele aboliu a lei. Até porque em Mateus 5,17 Jesus diz, não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. O que é revogar? É acabar com ela, é anulá-la, cancelá-la. Ele fala, eu não vim fazer isso. E aí depois, mais para frente, Jesus vai dizer, aí daquele que mudaram o i ou o tio. Sabe por que ele diz i ou tio? Porque o i no alfabeto hebraico é a menor letra e o tio é o menor acento. Então Jesus está dizendo, se você mudar, por menor que seja, não pode, porque a minha palavra não muda, ela é eterna. Então eles interpretam errado aqui, porque nós vamos ver inúmeras evidências de que no Novo Testamento as pessoas continuaram guardando o sábado. E se era para a gente saber, por que o maior autor do Novo Testamento, que é Paulo, não foi avisado sobre isso e ele mesmo guardou o sábado? Nós vamos ver essas evidências agora. Mateus capítulo 12, versículo 8. O que diz lá? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está aqui na terra e ele continua dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Por que ele já não preparou a gente se fosse mudar? Mas sabia que Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado? E mesmo depois da morte dele, que alguns falam, não, Jesus encravou na cruz, então depois da cruz, a gente passou a guardar outro dia, o domingo, que ele ressuscitou no domingo. Mas Maria não fez isso. Será que Jesus não ia avisar a própria mãe que ia mudar o dia? Ia deixar a mãe continuar fazendo errado? É porque não mudou. Sabia que a Bíblia diz isso? Vai lá comigo, Lucas capítulo 23.
Lucas capítulo 23. A partir do verso 50, está falando ali sobre o sepultamento de Jesus, ok? Viu lá? O sepultamento de Jesus. Olha o versículo 53 em diante, ele diz assim, ó: e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o... Qual é o dia da preparação? Sexta-feira, o dia que Jesus foi crucificado. E estava já chegando a hora do pôr do sol, Jesus foi crucificado. Certo? Versículo 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, quem eram essas mulheres? Que estavam ali acompanhando a crucifixão. Exato. Maria, sua mãe, Maria Madalena, estavam ali. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E em que dia diz ali? E no sábado fizeram o quê? Descansaram, segundo o... Que dia que o mandamento manda lembrar? Que dia que elas guardaram o segundo mandamento? Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado, segundo o mandamento, que não mudou na morte de Cristo, porque aqui já era depois da cruz, e continuaram guardando o sábado. Se fosse para mudar, os discípulos saberiam, os apóstolos saberiam, estaria escrito em algum lugar, mas não há em nenhum lugar da Bíblia um verso sequer que diga que o dia de adoração mudou. Pelo contrário, você vê no livro de Atos os apóstolos continuando a guardar o sábado. Quer ver as evidências? Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 14. E ele diz assim, ó. Aqui João Marcos volta a Jerusalém e Paulo está junto aqui, ó. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentados. Que dia que eles foram na sinagoga? Jesus já tinha morrido? Já tinha morrido. E Paulo foi num sábado na sinagoga. Versículo 27 do mesmo capítulo. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram a cumprir as profecias. Que dia que eles tinham o costume de ler as Escrituras? Nos sábados, uma evidência de cultos aos sábados. Versículo 42. Ao saírem deles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Percebe a frequência? Então no sábado seguinte você volta e fala. Era uma referência de reunião. Então fala no sábado seguinte. Ok? E o versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Se reuniram novamente no sábado. Capítulo 15 agora. Versículo 21. E ali diz assim, ó. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Capítulo 16, versículo 13. E ali diz assim, ó. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Em que dia esse grupo se reuniu para orar ali? Sábado. Por que eles não estavam na sinagoga? Porque começaram a ser perseguidos pelos judeus não cristãos. Então não tinha mais como se reunir na sinagoga. Tudo bem, a nossa reunião vai ser ao ar livre, mas nós vamos fazer a nossa reunião de oração e se reunir no sábado. Capítulo 17, versículo 2. E ali diz assim, ó. Paulo, segundo o seu
costume foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das... Você percebe? Por 3 sábados. Não tinha outro dia para reunião. O dia da reunião cultual era sábado. Isaías capítulo 66, versículos 22 e 23. E ele diz assim, ó: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Se Deus tivesse pedido, guarda a terça-feira, que dia que a gente tinha que guardar? Porque Deus pediu. Simples assim. Eu faço porque Deus pediu. Porque eu escolhi ser um mordomo fiel, para me preparar para a nova Jerusalém, para a volta de Cristo Jesus. O tempo está nas nossas mãos, e o cuidado com o tempo é nossa responsabilidade. O que é que você tem feito com o seu tempo? Como é que você tem cuidado do seu tempo? Quando você para pensar a respeito do seu tempo, você começa a estabelecer prioridades. Prioridade tem a ver com o tempo. O que é prioridade? É aquilo que é importante para você. E uma vez eu ouvi uma definição de como você sabe, como você faz para saber o que é a sua prioridade. E essa pessoa disse assim, ó: prioridade é aquilo para o qual você acorda. Você acorda de manhã para quê? Se é para sair correndo para o trabalho, é porque o trabalho é a sua prioridade. Para os seus estudos, é porque o seu estudo é prioridade. Agora, se você acorda de manhã para ter um momento com Deus antes de tudo, é porque o momento com Deus antes de tudo é a sua prioridade. Como estão as suas prioridades? O tempo com Deus, a comunhão pessoal tem sido uma prioridade. Ser um mordomo fiel e cuidar do seu tempo tem sido uma prioridade. Nós temos o sábado, que é um dia especial para o qual nós precisamos nos preparar. Em que momento da semana eu começo a minha preparação para o sábado? No pôr do sol desse sábado. Toda a minha semana deve ser vivida em função do sábado, porque eu sei que ele vai chegar. Hoje é sábado. Quando der o pôr do sol de hoje à tarde, é o momento de eu começar a me preparar para o próximo sábado. E aí eu consigo estabelecer as prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? E como eu disse no começo da semana, você seria chamado a tomar algumas decisões. E hoje o apelo para você vai ser para você tomar uma decisão.